Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 24. 1 Pedro 2, 24, que diz: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Levando ele mesmo os nossos pecados sobre o seu corpo, sobre madeiro. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Ontem nós falamos sobre quilos mortais e deixei bem claro que é uma decisão que eu e você precisamos fazer. E você precisa entender, como aquele médico que disse: eu tenho a solução, mas você precisa tomar a decisão. Cristo Jesus está dizendo: eu tenho a solução. Eu tenho, porque aquilo que escraviza, inferniza a sua vida, eu levei sobre a cruz. É interessante esse levar sobre a cruz, porque muitas pessoas, eles acreditam que Jesus Jesus já levou tudo. Então por que eu sofro? Por que eu tenho dor? Por que eu tenho, às vezes, angústia? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo outro? Se não me falha a mente, durante a semana a gente falou sobre isso. Ou se não foi semana passada, onde Paulo diz: pela graça me bastas. Sabe, Jesus levou as nossas dores e as nossas transgressões, sim. Mas ele está falando sobre dores e transgressões, sobre feridas chamado pecado. E Jesus levou sobre si as nossas dores e nossas transgressões. Ele levou sobre si o nosso castigo do pecado. As consequências, infelizmente, ele não levou. Porque nós precisamos pagar o preço, nós precisamos nos responsabilizar pelas consequências. Mas pelo resultado final, a morte, ele levou sobre si. Sabe, meus queridos, é importante a gente entender. É importante nós entendermos hoje que o médico, ele vai até um limite. Mas, como muitas pessoas, isso já aconteceu. Eles fizeram até a cirurgia bariátrica, mas eles voltaram a engordar muito. Por que isso? Porque não seguiram corretamente o regime, não fizeram o que era preciso fazer. E incrível como tem pessoas hoje: não, Jesus já levou tudo sobre mim, pronto, agora posso relaxar. Não, nós precisamos entender que Jesus levou a consequência da morte do pecado, o salário do pecado. E porque ele levou sobre si os nossos pecados, nós somos salvos, se nós crermos nele, claro. Mas veja só, ainda estamos no mundo. E nós precisamos seguir um regime. O regime que fala na palavra de Deus. Precisamos parar e pensar e refletir sobre isso. Precisamos perceber que a nossa vida, Jesus salvou para que nós pudéssemos viver
a justiça, o que é certo, o que é correto. Você hoje vai seguir o regime da palavra de Deus? Ou você hoje vai continuar fazendo bariátricas após bariátricas bíblicas para poder achar que está resolvendo tudo? Pensa bem nisso hoje. Reflita nisso. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.